E o Vasco fez oferta por ex-atacante do Bahia. O Cruz Maltino está em busca de atacantes e estão sendo especulados Lúcio Rodrigues, ex-jogador do Bahia, e Taremi, ex-centroavante de Porto, Inter de Milão e que hoje pertence ao Olympiacos. Deixa eu falar primeiro sobre o Lúcio, atacante de 23 anos de idade, que esteve no Bahia em 2024. Os números em relação a valores dele, todos astronômicos. O Bahia o compra em 2024 do Liverpool do Uruguai por 13 milhões e 700 mil euros. E o vende para o Neon na temporada passada por 20 milhões de euros. Nunca vi absolutamente nada no Lúcio Rodrigues para que ele valesse tanto dinheiro. Não confunda com o Lúcio Acosta, meia do Fluminense, beleza? O Lúcio é um atacante de lado de campo com alguma dificuldade para fazer gols. Na temporada pelo Neon, 31 jogos, 6 gols e 2 assistências. Antes de gravar esse vídeo, procurei uma pessoa do Vasco que preferiu não comentar sobre especulações. Em relação a Taremi, esse sim, ótimo jogador, centroavante, maior artilheiro da seleção iraniana na atualidade, disputou a última Copa do Mundo, foi bem no Porto, foi razoavelmente bem na Inter de Milão e pertence ao Olympiacos. Seria o centroavante para chegar, ser titular absoluto, muito melhor do que os últimos centroavantes que passaram no Vasco. Seria excelente opção, mas não se trata de um jogador barato. Vamos ver quanto Marcos Lamarck e companhia estão dispostos a gastar. Semana decisiva no Vasco da Gama. Urgência por reforços. Essa é a realidade e a expectativa é que contratações cheguem nesses próximos dias. É claro, eu vou falar sobre isso com você aqui neste vídeo. Santiago Sousa e Nelson de Ossa são os nomes aguardados. Tem também informações importantíssimas relacionadas a saídas. O Vasco da Gama, de fato, busca liberar jogadores ainda nesta janela de transferências e tem alguns nomes nessa lista de dispensa. Muitas informações, muitas novidades chegando para você aqui agora, neste seu Acorda Vascão. E eu quero, antes de entrar no assunto sobre chegada de jogadores, né, falar um pouco sobre saídas, porque a gente está falando muito sobre novos jogadores que podem chegar aí no Vasco da Gama e, de fato, a diretoria, a Cruz Maltina, corre para que isso aconteça o quanto antes. Internamente também vive-se, tá, uma grande expectativa para que saídas aconteçam nesses próximos dias. Depois da atuação do Vasco da Gama neste último sábado contra a equipe do Mirassol, eu acho que ficou muito nítido que, além do Vasco da Gama definitivamente precisar de alguns reforços, tem jogadores que não servem mais para vestir a camisa Cruz Maltino. Um dos jogadores que eu, nesse momento, inclusive, estou muito decepcionado é o Adson. Vai aparecer aí agora para vocês imagens do Adson no jogo desse último sábado contra o Mirassol, no momento em que o técnico Pedro Emanuel pede para ser substituído, e o Adson fica emburrado, sai reclamando. Cara, o Adson, não é o Neymar, não é o Cristiano Ronaldo, não é o Messi, é o Adson saindo empurrado de campo por ter sido substituído, gente. De verdade, nós, torcedores vascaínos, vivemos para ver isso. Para ver um jogador que não contribuiu em nada nesse último jogo, para ver um atleta que custou aos cofres do Vasco mais de 30 milhões de reais e não rende absolutamente nada para o Vasco ter pago o valor que pagou, e sai revoltadinho, sai boladinho, sai tristinho por ser substituído. Essa é a realidade hoje do Vasco. Esse é o elenco hoje do Vasco. Então tá nítido que o Vasco precisa reforçar e tá nítido que o Vasco precisa liberar alguns jogadores. E eu nem falo do Adson em si. O Adson é um dos nomes hoje que o Vasco da Gama não trata como um atleta negociável, mas tem jogadores dentro do elenco que o Vasco enxerga dessa forma. Um desses atletas, por exemplo, é o atacante Brenner. Trouxe a vocês no sábado que o Brenner recebeu aí uma proposta por parte do Columbus Crew, clube do futebol norte-americano. Foi uma proposta que nem sequer chegou ao Vasco, foi uma proposta feita aos empresários do Brenner. Os empresários do jogador receberam essa proposta, analisaram a proposta feita pelo clube da MLS e logo a rejeitaram, nem sequer passaram para o Vasco. Por quê? Porque a proposta foi por empréstimo e, além dessa proposta por empréstimo, o salário do Brenner diminuiria, porque tem uma regra na MLS que faria com que o que ele recebesse hoje no Vasco da Gama não pudesse receber no futebol norte-americano. Então, diante disso, os empresários do Brenner não se viram interessados em fazer negócio com esse clube, porque o salário do seu jogador diminuiria o valor, mas, acima de tudo também, por ser uma negociação por empréstimo, os empresários do Brenner acabariam não conseguindo, até de certa forma, não desrespeitosa, a famosa comissão de um negócio. Então, era algo que não agradava nenhuma das partes na negociação. Então,
foi uma negociação que não chegou ao Vasco, mas o Vasco da Gama está aberto a uma transferência pelo jogador. Não à toa o Vasco busca a contratação de centroavante por entender que nem Brenner, nem Spinelli, nesse momento, são jogadores considerados úteis, importantes, essenciais para o elenco Cruz Maltino. Não apenas o Brenner, há alguns outros jogadores também que o Vasco da Gama entende como grande possibilidade de venda. Um desses atletas é o Cauã Barros. O Cauã Barros vem perdendo muito prestígio dentro, tá, do Vasco da Gama, vem de atuações muito ruins, e o Vasco entende que talvez chegou o momento de fazer dinheiro com o Cauã Barros. Ainda não chegou nenhuma proposta pelo jogador, mas o entendimento dentro do Vasco é, se chegar uma proposta, o Vasco da Gama vai vender. Se for boa, é claro, tanto para o clube, como também para o atleta. O Vasco hoje não vê o Cauã Barros sendo uma peça indispensável, como já até chegou a ser em algum momento. Então hoje, internamente, o Vasco vislumbra sim a possibilidade de fazer negócio pelo volante. Então, essa é a situação. Jogadores que podem estar de saída, Vasco da Gama buscando liberar alguns atletas, o Brenner é um desses, o Cauã Barros é outro, e mais jogadores ainda nesta janela de transferências podem sim ser vendidos pelo nosso Vasco. Você acha que está na hora de fazer isso? Coloque aí a sua opinião nos comentários. O que eu, Lucas, amigo torcedor vascaíno, sinceramente acho que está na conta é trazer reforços. E vocês ouviram agora no fundo aí uma gravação, né, de um jornalista argentino falando de Santiago Sousa, porque é um assunto que vamos tocar nesse Acorda Vascão. Mas antes de falar sobre Santiago Sousa, quero falar sobre Luciano Rodrigues. É hoje, podemos falar que um dos principais alvos do Vasco não é um nome que tem uma negociação avançada, como é, por exemplo, o volante argentino Santiago Sousa, mas é um nome nesse momento que as negociações acontecem. Estão ainda em estágio inicial, mas acontecem. O Vasco negocia com o Neon a possibilidade da contratação por empréstimo do atacante uruguaio Lúcio Rodrigues, jogador de 23 anos de idade, que teve pelo Bahia 69 partidas, 20 gols marcados e 3 assistências. Nesse momento, o atacante de 23 anos veste a camisa, como eu trouxe a vocês, do Neon. O Vasco da Gama formalizou uma proposta ao clube saudita, né, de empréstimo até o meio do ano que vem pelo atacante. O clube saudita até vê com bons olhos a possibilidade de uma negociação, mas não está aí ainda confirmada a saída, né, de Lúcio Rodrigues do clube nessa janela de transferências e uma chegada ao Vasco. A proposta ainda não foi recusada. O atacante Lúcio Rodrigues entende com ótimos olhos a possibilidade de voltar ao futebol brasileiro, ele que já teve uma passagem do Bahia por aqui. Então as coisas acontecem, será uma semana até mesmo decisiva para que, caso, né, o Vasco feche com o Lúcio Rodrigues, esses próximos dias serão essenciais para que essa negociação ande mais. Fica mais do que nítido, mais do que evidente, que é hoje a bola da vez. O Vasco já definiu qual é o objetivo de contratação de camisa 9 para o restante dessa temporada de 2026. E tem também a situação do camisa 5. É uma semana decisiva para fechar também com o Santiago Sousa. O Vasco, que vem buscando a contratação do jogador. Entre Vasco e Santiago Sousa já está tudo certo. O atleta gostou, né, do projeto Cruz Maltino, essa é uma informação para quem acompanha o canal sabe, mas a negociação ela ainda não foi selada, não foi fechada, porque o Vasco precisa se alinhar com o Racing. O Racing se mostrou disposto a fazer negócio com, de fato, o Cruz Maltino, mas vem enfrentando algumas dificuldades. O Vasco inicialmente colocou uma proposta na mesa do Racing, 1 milhão de dólares, por empréstimo até o meio do ano que vem, e pagando mais 6 milhões e meio de dólares no meio do ano que vem, totalizando 7 milhões e meio de dólares. O Racing não gostou dessa proposta e fez uma contraproposta de 8 milhões de dólares no total da operação, pagando o Vasco 4 milhões de entrada agora e outros 4 milhões de dólares parcelados, ou seja, uma negociação que totalizaria 8 milhões de dólares. O que o Racing quer é um dinheiro antecipado. Nesse momento, o Vasco ainda não respondeu essa proposta, mas tenta conversar com o Racing para chegar a um acordo. A situação hoje do Vasco da Gama é a situação financeira. O Racing quer o dinheiro já, o quanto antes, e o Vasco não tem condições hoje de entregar o dinheiro pedido pelo Racing. Para você ter uma noção, 4 milhões de dólares é um valor que gira algo em torno de 20 milhões de reais. Hoje, para a realidade financeira do Vasco,
É um valor muito distante daquilo que o Cruz Maltino poderá de fato pagar. Mas o grande interesse que o Vasco da Gama tem por Santiago Sousa, nesse momento a ajuda que Marcos Faria Lamáquia está disposto a fazer, né, ou a dar ao Cruz Maltino nessa janela de transferências, poderá ser fundamental para que o nosso Vascão consiga a contratação do volante. Ele gostou do projeto, o Vasco quer ele, o Racing está aberto a fazer negociações, mas quer dinheiro à vista, quer boa quantia financeira em mãos. A primeira proposta do Vasco foi recusada e agora o Vasco tem que chegar a um denominador comum com o clube argentino. E é uma semana decisiva para que isso aconteça, pois o Vasco já quer que no próximo final de semana Santiago Sousa esteja entrando em campo com a camisa do nosso Vascão pelo Campeonato Brasileiro. Assim como também é a situação do Nelson de Ossa, gente. Eu não tenho muito mais o que falar. Clube espanhol, Real Betis, recebeu esse ultimato do Vasco e tem que responder, cara. O Vasco e Real Betis já tinham tudo fechado. Vasco e Nelson de Ossa já tem tudo fechado. Mas o Nelson de Ossa voltou simplesmente das férias jogando muita bola por lá. E hoje o Real Betis está entendendo que poderá fazer um negócio melhor com algum outro clube do futebol europeu e está esperando ofertas maiores do que a proposta pelo Vasco da Gama. Então o Vasco entende hoje que o Nelson de Ossa está parecendo que vive pelo Real Betis em um leilão. E o Vasco está disposto a sair do negócio porque precisa de reforços com urgência. Então não pode esperar o Real Betis fazer toda essa palhaçada no mercado da bola. Então o Vasco colocou um ultimato no clube espanhol, quer resolver a situação o quanto antes, e se o Betis não liberar o Nelson de Ossa para vir ao Rio de Janeiro, a operação será cancelada. A diretoria Cruz Maltina já deixou isso muito bem claro, tá, ao clube da Espanha. Então é uma semana decisiva, amigo. Semana decisiva para fechar com o Nelson de Ossa, semana decisiva para fechar com o Santiago Sousa, semana decisiva para andar com o Lúcio Rodrigues. É o Vasco no mercado da bola à procura de novos reforços. E aí, tá animado? Acha que vai andar alguma coisa? Você acha que agora vai? Depois de amanhã já tem Vasco de novo, cara. Depois de amanhã já é Vasco da Gama e Independente Medellín pela Copa Sul-Americana, amigo. É jogo grande, é jogo decisivo demais contra o Independente Medellín e é uma obrigação de vencer. O Vasco precisa vencer o clube espanhol para conseguir a classificação para a próxima fase. E essa é a dura realidade do nosso Vasco. Quero falar exatamente agora, terminado aí os jogos do Campeonato Brasileiro, estávamos na cobertura e na transmissão, por isso estamos trazendo agora esse último boletim, falando sobre a situação que o Vasco acabou de anunciar, envolvendo a questão de ingressos para o jogo contra o Independente Medellín, em parceria com o novo patrocinador master, a Sportingbet. O Vasco anunciou de forma oficial o maior patrocinador da história. O Vasco tem aí agora um rendimento de 40 milhões nesse ano, mais 100 milhões no próximo ano, a depender dos resultados alcançados, das metas. O Vasco vai desbloqueando à medida que for classificando, posição no Campeonato Brasileiro, classificação Copa do Brasil, nas competições, na competição internacional também. Tudo isso vai gerar rendimento e lucro para o Vasco. E a Sportingbet, junto com o Vasco, anunciou uma promoção especial para o duelo contra o Independente Medellín nesta quarta-feira, dia 29. Trata-se dos ingressos com descontos de 50%. Além disso, quem já havia adquirido o ingresso, a entrada terá o estorno integral do valor pago e a galera vai poder assistir a partida normalmente sem custo. Então, quem já adquiriu o ingresso para o jogo, quem pagou pelo ingresso pelo jogo entre Vasco e Independente Medellín, você pode pedir o estorno do valor integral e você vai conseguir acessar normalmente o jogo. Quem vai adquirir o jogo até a próxima quarta-feira, você tem 50% de desconto. A ação é patrocinada pela Sportingbet e o Vasco fez esse anúncio oficial. E, claro, obviamente, é uma oportunidade para encher São Januário na próxima quarta-feira. O Vasco buscar essa classificação. Sei que o momento é muito complicado, o momento é muito difícil, essa é a realidade. Ontem, 10 mil, pouco mais de 10 mil torcedores em São Januário. E o Vasco, o time, né, em campo,
precisa responder com vitórias. Responder com uma classificação na quarta-feira. Depois tem a final contra a oitava de final contra o Fluminense no sábado. E depois mais um compromisso no dia 8. E o Vasco, no quesito diretoria e departamento de futebol, responder com a chegada dos reforços. O Vasco está buscando também a contratação de um atacante, de um homem-gol, para resolver essa questão, porque o Vasco é o time que mais finaliza no Campeonato Brasileiro, mas não consegue concluir em gol. O técnico Pedro Emanuel vem mudando ali a questão tática, mas o Pedro Emanuel precisa de peças. Eu vou dizer uma coisa, ele não é um mau treinador. Ontem ele fez algumas mudanças, no segundo tempo principalmente, depois que ele escalou ali, tirou o Nuno do time titular, ele escala o Tite. Eu acho que ele errou nessa escalação ontem, mas ele acertou nas mudanças. O Vasco conseguiu produzir e até mereceu a virada. Com isso, o Vasco trabalha e já tem um sinal verde do Lúcio, que vê com bons olhos a transferência para o futebol brasileiro. E o Vasco tem ali uma concorrência com o clube turco, mas os números, inclusive o Globo Esporte, até o Bruno Murito trouxe essa informação sobre o Lúcio querer voltar para o futebol brasileiro, querer vir para o Vasco. E aí o Vasco já tem ali a negociação com o Neon, um empréstimo com opção de compra. No detalhe, o Lúcio tem pelo Bahia 69 jogos, 20 gols e 3 assistências. Na carreira, 211 jogos, 50 gols e 13 assistências. Então, nesse momento, um jogador que já foi sondado pelo Vasco, ali no início de 2024, na época ainda pelo Alexandre Matos, foi para o Bahia, ele foi considerado em 2023 o melhor jogador do futebol uruguaio, foi para o Bahia, não conseguiu ter uma sequência com o Rogério Ceni e foi vendido por 120 milhões para o Neon. E é um jogador que ainda tem essa qualidade e pode ajudar muito o Vasco. Outro jogador, que aí já é mais experiente, que é o Meditarimi, que é o iraniano de 34 anos, pertence ao Olympiacos da Grécia, passou pelo Porto, pelo Inter de Milão, como trouxemos a informação anteriormente. É um atacante experiente, bom finalizador e acostumado, né, por conta da experiência, a competições grandes. Alô, amigo vascaíno, não esqueça, por favor, de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo com mais notícias do nosso Vascão. Um abraço.